Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a minha vida pequenina, a minha vida carente, a minha vida, Deus, necessitada do socorro, da graça e da misericórdia do Senhor, uma vez mais aqui está a minha vida, Deus, a proclamar, Senhor Deus, não a minha, mas a Tua palavra. Por isso eu peço em nome de Jesus, me ajude uma vez mais, repousando sobre mim a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, me conceda, Deus, a capacidade de proclamar esta palavra com simplicidade e de forma compreensível, Deus, para que todos ouçam, para que todos recebam, para que todos se alimentem, ó Deus, da Tua rica palavra, e que o Teu Espírito Santo venha semear, que o Teu Espírito Santo venha regar, que o Teu Espírito Santo venha dar crescimento a essa semente que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Deus. Eu darei continuidade à ministração que foi do último domingo. No último domingo eu ministrei sobre Abraão e Ló, e o Espírito Santo me levou a outro caminho. Domingo passado, a ministração que eu programei, que eu planejei, seria mais a respeito de Ló, mas no meio do caminho, como eu disse, no meio do culto, no meio da ministração, o Espírito Santo deu uma guinada e eu tive que obedecer. Mas hoje, com a permissão de Deus, estarei dando continuidade à mensagem a qual Deus trouxe ao meu coração semana passada, e creio eu que tenho a permissão de Deus para compartilhar nesta noite. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 4. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 4, assim diz a palavra de Deus. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, seu sobrinho, também foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Amém? Aleluia, até aqui por enquanto, meus irmãos. Aqui nós vemos que Ló, sobrinho de Abrão, decidiu seguir o tio. Deus apareceu para aquele homem e deu uma ordem, deu um comando: Abrão, saia da tua casa. Abrão, saia do meio dos teus parentes. Adão, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Perceba que Deus não mostrou para Abraão para onde ele ia. Deus falou: para onde eu te mostrarei. Ou seja, Abraão saiu confiando unicamente na direção de Deus. Abraão não saiu com mapa, Abraão não saiu com imagem, vislumbrando para onde ele ia, mas a palavra de Deus foi clara: vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele saiu confiando unicamente na palavra. Sim, Senhor, segundo a tua palavra eu vou sair. Eu não sei para onde eu vou, mas se é o Senhor que está ordenando, eu irei, e eu sei que no devido tempo o Senhor vai me mostrar o lugar. E assim Abraão, meus irmãos, tomou essa atitude de fé. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Não somente por esse detalhe, mas por inúmeros que no decorrer da vida ele demonstrou. E Ló seguiu Abrão. Ló decidiu seguir o tio. E domingo passado eu fiz um resumo da história. Acredita-se que Ló decidiu seguir Abrão porque o pai de Ló havia morrido em um incêndio. Incêndio esse promovido pelo próprio Abrão, que, indignado, enfurecido com a idolatria dentro da casa do pai, acredita-se que o pai era artífice, ele era fabricante de imagens de idolatria, além de ser um idólatra. Toda aquela região, na verdade, era idólatra. Então, segundo os estudiosos e até mesmo a tradição judaica, acredita-se que Abrão, revoltado e indignado, na calada da madrugada, ateou fogo no armazém do pai para queimar todas aquelas imagens e destruir tudo aquilo que estava armazenado de idolatria. Mas, diante daquele incêndio, diante daquele fogo, o pai acordou, o irmão acordou, e na tentativa de apagar aquele incêndio,
o irmão de Abrão acabou morrendo, o pai de Ló. Entristecido e cheio de remorso por aquele incidente, por ter causado a morte do irmão, ele decidiu ali adotar aquele menino, adotar Ló. E certamente ali, cuidando de Ló, fazendo o papel de pai de Ló, certamente Abraão revelou ao coração de Ló o Deus verdadeiro. Certamente Ló passou a acreditar em Deus através da vida do seu tio Abrão. E é por esse motivo que acredita-se que Ló seguiu Abrão quando Abrão decidiu obedecer a voz de Deus. Porque Ló também acreditava em Deus. Ló não duvidou da palavra que Deus havia dado a Abrão e por isso decidiu seguir o tio. Ou seja, Ló também foi semeado na fé. Ló também recebeu no coração a semente da fé. Ló também se tornou um adorador do único e verdadeiro Deus. Ou seja, Ló se tornou um servo de Deus. E durante muitos anos, Ló caminhou com o tio. Durante muitos anos, Ló esteve lado a lado com o tio Abrão por aquelas andanças. Eles eram nômades. Eles criavam os animais, eles criavam ali o gado, eles criavam as ovelhas, e por onde passavam eles montavam o acampamento. E Ló sempre ali ao lado do tio, e a Bíblia fala que ele enriqueceu. A Bíblia fala que ele adquiriu bens. A Bíblia fala que Ló também se tornou tão rico quanto Abraão. Por quê? Porque estava debaixo da bênção. Porque estava andando com um homem abençoado. Porque estava passo após passo seguindo aquilo que Deus havia ordenado ao tio. E quem obedece a Deus, meus irmãos, prospera. É algo que o crente tem que entender. Pare de ficar gastando tempo indo a campanhas de prosperidade. Pare de ficar colocando dinheiro em envelope especial. Meus irmãos, esse envelope aqui é para uma campanha de prosperidade especial. Você vai colocar 100 reais nesse envelope, vai trazer no culto amanhã e certamente Deus vai te abençoar. Eu já vi pregadores, meus irmãos, fazer o seguinte desafio de constrangimento. Deus está me falando que aqui nessa igreja tem 12 pessoas que podem ofertar R$1.000. Misericórdia. Imagine o constrangimento que fica no coração do povo. As pessoas vêm à frente para ofertar 1.000, não por obediência a Deus, mas por vergonha, por constrangimento. Porque todo mundo ali na igreja sabe que eles têm dinheiro, que são empresários, e fica todo mundo esperando um levantar. Quando um levanta, abre a porteira, todo mundo vem. Mas vem por ganância e por constrangimento e por vergonha de ficar nesse cargo. E pode ter certeza, meus irmãos, Deus não prospera ninguém dessa forma. Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que Deus vai te dar dinheiro se você colocar dinheiro no gasofilácio. Esse gasofilácio que está aqui, meus irmãos, é para que as ofertas que repousam aqui dentro paguem a energia, a água mineral, o aluguel. Mas vocês nunca ouviram desse pastor aqui que Deus vai abençoar vocês por causa disso. Porque não é assim que Deus funciona, não é assim que Deus trabalha. Deus não é financeira, Deus não é banco, Deus não é agiota. Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Quer ser próspero? Quer receber bênçãos de Deus? Quer receber socorro financeiro de Deus? Então obedeça a Deus. Porque de nada adianta você participar de campanhas de prosperidade ou de ofertar na igreja na esperança de que Deus vai te abençoar também financeiramente. De nada adianta você fazer isso e ficar desobedecendo Deus na sua conduta, no seu dia a dia. Você vai estar semeando tempestades. Todo aquele que vive uma vida de desobediência a Deus e oferta, acreditando que por causa da oferta Deus vai abençoar financeiramente, essa pessoa está plantando tempestade. Essa pessoa não está colocando dinheiro no gasofilácio, não. Está colocando tempestade porque essa pessoa está em desobediência. A obediência à palavra, a obediência a Deus, a obediência ao Senhor Jesus é o que faz com que nuvens de prosperidade repousem sobre a vida do cristão. E eu não estou falando de milhões de reais. Eu não estou falando de mansões. Eu não estou falando de carro do ano. Meus irmãos, prosperidade é o que comer, é o que beber, é o que vestir. O que passar disso é um agrado de Deus para a sua vida. O que passar disso é um mimo, é um carinho de Deus para a sua vida.
Mas você tendo que comer, você tendo que beber, você tendo que vestir, e acima de tudo você tendo a salvação, acredite, você é o mais rico ou a mais rica desta terra. Porque são muitos que têm guarda-roupa gigantesco, com roupas e roupas e roupas, uma sapateira repleta de calçados. Muitos são aqueles que em todas as suas contas bancárias está lotado de dinheiro, aparentemente felizes, mas espiritualmente miseráveis, porque não têm a riqueza da salvação. A riqueza da salvação, meus irmãos, nos traz o seguinte consolo: eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, louvado seja o nome do Senhor. Isso é prosperidade, obedecer a Deus e dar glória a Deus pelo mínimo que Ele te dá. E se Deus te dá mais, entenda, quando Deus te dá mais, meus irmãos, é para você dividir. Quando Deus te dá mais, é para você compartilhar. Quando Deus te dá mais, não é para você ficar esnobando: olha o tanto que Deus me deu, olha como eu estou próspero. Quando Deus te dá mais, é para você compartilhar, é para você dividir, é para você socorrer os necessitados, porque a riqueza do crente é a salvação. A riqueza do crente é o nome escrito no livro da vida. A riqueza do crente é fazer o que Jesus Cristo fez: cuidar do pobre, cuidar do necessitado, vestir, alimentar, socorrer. Amém? Glória a Deus. Ah, Espírito Santo, que sempre me tira aqui, ó, do roteiro. Espírito Santo, que sempre me tira do que eu programei, mas Ele manda. Ele manda, Ele sabe o que está fazendo. O Espírito Santo sabe o que está fazendo, meus irmãos. Mas enfim, Ló, durante muitos anos esteve na obediência. Durante muitos anos Ló esteve ali seguindo os passos do tio. Durante muitos anos Ló ouviu atentamente os ensinamentos de Abraão. Mas de repente Ló começou a ficar orgulhoso. De repente Ló começou a ficar com o coração endurecido. De repente Ló começou a se afastar. De repente aquele rapaz que todo dia se assentava aos pés de Abrão para ouvir o que Deus tinha falado a Abrão, começou a faltar um dia, começou a faltar 2 dias, começou a visitar o tio somente uma vez por semana, uma vez por mês, começou a esfriar na fé. Aí sabe o que aconteceu? A contenda aconteceu. Não contenda entre Ló e Abrão, mas entre os empregados. A Bíblia fala que os pastores de ovelha de Abrão e os pastores de ovelha de Ló começaram a contender por conta do pasto. Eram muitos animais que ambos tinham, de modo que dava briga. E começou a ter briga entre os pastores e Abrão. Abrão com o coração em Deus, Abrão com o coração na presença do Senhor, falou: não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso permitir com que essa contenda chegue a mim e chegue ao meu sobrinho. Então Abrão chamou Ló para conversar e disse o seguinte: Ló, nós somos parentes. Eu, na verdade, eu te criei. Versículo 8 em diante do capítulo 13. Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Eu acredito que com muita dor no coração Abrão disse isso: Ló, eu peço que você se afaste de mim, para que o pior não aconteça, meu filho. Para que o pior não aconteça, para que não haja inimizade entre nós dois, pois nós somos do mesmo sangue. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olha só como esse homem tinha um coração em Deus. Ele deu a opção para Ló escolher. Ele deu a opção: Ló, escolha. Se você for para um lado, só você estará naquele lado. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar para que não haja contenda entre nós. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 13 traz informação muito importante. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Meus irmãos, percebam o movimento de Ló. Ele se afastou do pai, até porque Abrão o adotou. Ele se afastou do pai, do homem que era o pai dele ali, por amor. Mas ele também se afastou da fé. Pouco a pouco ele começou a se afastar da fé, de modo que não havia mais como viverem juntos. E Abrão, com muita sabedoria, tomou essa decisão. Mas veja que interessante, a Bíblia fala que Abrão deu a Ló a possibilidade de escolher a melhor parte da terra, a bem regada, a que estava com relva, a que estava com pasto ali verdinho. Abrão deu essa possibilidade para Ló escolher, e Ló escolheu. Mas no versículo seguinte, a gente encontra da seguinte informação: Ló foi armando as suas tendas, se aproximando gradativamente de Sodoma. Ou seja, ele disse que ia fazer uma coisa, ele escolheu a melhor parte da terra, que de fato, se ele se alojasse ali, ele ia prosperar. Porém, no versículo seguinte, não é o que está escrito que ele foi armando as suas tendas e se aproximando pouco a pouco de Sodoma. Ou seja, aquele que já estava afastado da fé foi se aproximando de um lugar de total perdição, de total ruína espiritual. Porque Sodoma, meus irmãos, de fato é uma cidade totalmente pecaminosa. Sodoma, de fato, é uma cidade totalmente caótica no que diz respeito ao espiritual. Era uma cidade idólatra, era uma cidade pecadora. Na verdade, tudo que de imundo que você possa pensar nesse exato momento, de imoralidade, de promiscuidade, estava ali naquela cidade. E Ló, ao invés de armar suas tendas fugindo de Sodoma, armou as tendas dele se aproximando de Sodoma. E quando menos ele percebeu, ele já estava dentro da cidade. Porque capítulos depois, a Bíblia nos revela que ele já estava morando ali dentro, inclusive com casa ali dentro. Um homem que era nômade, um homem que era um pastor de ovelhas, nômade. Ele não tinha morada fixa, deixou de ser nômade, deixou de perambular pelos pastos e entrou dentro de Sodoma, uma cidade totalmente imoral, e ali dentro fixou residência, ali dentro estabeleceu sua família. Ou seja, aquele homem saiu de um lugar de bênção, que era a presença de Abrão, o pai dele literalmente, e o pai da fé, segundo a palavra de Deus. Aquele homem se afastou da fé, e quando ele menos percebeu, ele estava em um lugar totalmente caído. Ele estava em um lugar totalmente pecaminoso. Ele estava em um lugar totalmente arruinado. Porque, meus irmãos, um abismo leva a outro abismo. Um abismo sempre vai levar a um abismo maior. O abismo de Ló começou quando pouco a pouco ele deixou de ouvir o tio, quando pouco a pouco ele deixou de ouvir a palavra de Deus através de Abrão. Porque em determinado capítulo da palavra de Deus, traz a revelação que Abrão era profeta, meus irmãos. Abrão foi o primeiro profeta, antes de Moisés, antes de Elias, antes dos profetas conhecidos. Abrão foi o primeiro profeta. Aquele homem saiu de um lugar profético, aquele homem saiu de um lugar de bênção, aquele homem saiu de um lugar onde Deus estava dando direção, e pouco a pouco foi se aproximando de Sodoma, e quando menos percebeu, lá estava dentro daquela cidade, e se estabeleceu ali dentro daquela cidade. E aquela cidade, meus irmãos, estava enfurecendo o coração de Deus, porque dentro daquela cidade havia prostituição, dentro daquela cidade havia imoralidade sexual de tudo quanto é maneira. De tudo quanto é maneira existia ali dentro daquela cidade. Homens, mulheres eram maus. E aquele homem que começou bem, aquele homem começou, meus irmãos, de forma maravilhosa. Ló começou, meus irmãos, de forma louvável. Ló começou dando passos de fé, mas terminou de forma desgraçada. Nesses 16 anos que eu tenho, meus irmãos, de vida cristã, quantas pessoas eu conheci assim também? Meus irmãos, quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu admirava cerca de 4 ou 5 jovens que ali congregavam naquela igreja, que para mim era referência. Pregadores, jovens apaixonados por Deus, jovens de monte,
jovens de oração, músicos, instrumentistas, eram do altar. E como me entristece, meus irmãos, ver no Facebook essas mesmas pessoas hoje na perdição. Hoje mesmo eu fui no Facebook de ver como é que está a vida daquele rapaz, e meu coração se entristece. Porque aquele rapaz pregava o Evangelho para mim. Eu ia na casa dele em reuniões de louvor, de adoração, ele pregava a palavra. Um guitarrista com um talento maravilhoso. E este e outros que eu conheci no decorrer da caminhada se afastaram, mas se afastaram de forma desgraçada. Ah, pastor, mas eles tropeçaram. Ah, pastor, eles podem voltar. Meus irmãos, eu não estou falando de um simples tropeço. Eu não estou falando de uma pessoa que está desanimada, está afastada. Eu estou falando de pessoas que foram para a perdição mesmo, que foram com uma vida totalmente desgraçada. E pessoas que eu via chorar na presença do Senhor. Pessoas que eu via de joelhos, com as mãos erguidas, chorando, dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és a minha alegria. E se afastaram, se afastaram, se afastaram, e hoje estão em um lugar onde a alma e a mente estão corrompidas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão, porque é um alerta para nós também. Meus irmãos, nós temos que estar sempre e constantemente renovando a nossa aliança com Cristo, clamando para que o Espírito Santo venha avivar a fé em nossos corações, porque senão, meus irmãos, pouco a pouco nós vamos armar as nossas tendas para perto de Sodoma e a gente não percebe. Quanto menos a gente perceber, a gente já está dentro de Sodoma. Ou pior, a gente traz Sodoma para dentro da nossa casa. Porque miserável é o crente, meus irmãos, que não tem temor do Senhor e que traz Sodoma para dentro da casa. Porque, como eu disse, lá na cidade de Sodoma havia imoralidade, havia promiscuidade, havia todo tipo de pecado. E hoje, na maioria das vezes, não é o crente que se aproxima de Sodoma, é o crente que traz Sodoma para dentro da própria casa, através do celular, através da televisão, através de uma vida sem oração. Meus irmãos, se você, se eu, se nós não ocuparmos o nosso lugar de intimidade dentro da nossa casa com Deus, e eu espero em Deus que todo mundo aqui tenha um lugar de intimidade com Deus dentro da casa. O meu cantinho de intimidade com Deus é na sala de casa, quando todo mundo está dormindo. Ali é o meu cantinho de intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus dentro da sua casa, é Satanás que vai ter. Se você não colocar os seus joelhos no chão para ter intimidade com Deus dentro da sua casa, é os pés de Satanás que vai pisar dentro da sua casa. Quando nós oramos dentro da nossa casa, nós estamos marcando o território. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão dentro da nossa casa e oramos, nós estamos declarando: Satanás, aqui dentro você não pisa. Se não houver isso, meus irmãos, é Satanás que vai ocupar. E Sodoma vai se aproximar, Sodoma vai entrar dentro da nossa casa. E Ló, que começou maravilhosamente bem, Ló, que começou testemunhando a fé: tio, eu vou te seguir. Pai, eu vou te seguir, porque eu vejo Deus na sua vida, eu quero ser um homem de Deus também. No decorrer do tempo, os anos passaram e a fé se esfriou, e aquele homem fraquejou, e aquele homem pouco a pouco foi se afastando, e entrou em um lugar de perdição e de total derrota espiritual. E chegou o dia do juízo. Chegou o dia, meus irmãos, de Deus fazer chover fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma. E lá estava Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas, naquele lugar de perdição. E se não fosse Abrão, meus irmãos, se não fosse Abrão, Ló iria morrer naquela cidade. Porque a Bíblia fala que antes de fazer o que havia proposto, a destruição daquela cidade, Deus foi até Abrão e compartilhou Abrão. Abrão, Sodoma e também Gomorra serão destruídos. A iniquidade, a maldade daquele povo chegou até mim. Eu não os pouparei. Abrão intercedeu. Mas, Senhor, o justo vai morrer também com o pecador? E Deus disse: não, Abraão, se naquela cidade ali tiver pessoas justas, por amor a essas pessoas justas,
eu não irei destruir aquela cidade. Então Abraão, meus irmãos, começou a orar por 50. Ó Deus, se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, ainda assim o Senhor vai destruir essas pessoas? E Deus disse: não, se houver 50 pessoas justas, por amor a essas pessoas, eu não vou destruir. Mas não tinha, meus irmãos, não tinha 50. E Abraão chegou até 5. Deus, se porventura tiver 5, o Senhor vai destruir essas 5 pessoas justas, juntamente com as ímpias? E Deus disse: não, Abraão, eu não vou destruir por causa dessas 5 justas. Mas também não tinha, meus irmãos. E sabe por que não tinha? Porque Ló também estava se corrompendo. Quem era para ser justo ali naquela cidade não estava sendo justo, principalmente a esposa e igualmente as filhas. E o juízo veio. Mas ainda assim, por misericórdia, Deus enviou 2 anjos daquela cidade para resgatar Ló, a esposa e as filhas. E quando o povo da cidade, os homens, preste atenção, os homens, quando os homens daquela cidade viram aqueles anjos, porque eles não apareceram em forma angelical, eles tomaram forma humana, humanoide, forma corpórea de homem, aqueles homens se inflamaram de paixão sexual pelos aqueles anjos, e disseram: Ló, entregue esses homens aí, tire eles da sua casa, porque nós queremos ter relação com eles. E Ló disse: não faça isso, não façam isso, por favor. Mas aqueles anjos cegaram aqueles ímpios, e eles ficaram na total escuridão, tateando ali no escuro, sem poder enxergar, e disseram a Ló: arrumem as suas tralhas, arrumem as suas coisas, peguem o que vocês puderem pegar, porque essa cidade vai ser destruída. E assim Ló fez. Ló fez a sua bagagem, sua esposa e suas filhas, e saíram daquela cidade, e conseguiram sair a tempo. Mal saíram, a destruição se abateu sobre Sodoma. Sabemos a história. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ah, pastor, que Deus mau é esse? Só porque a mulher olhou para trás, meus irmãos, esse olhar para trás significa desejar. A mulher de Ló desejou voltar para Sodoma. A mulher de Ló estava desejando retornar para aquele lugar de impiedade, de pecado. Não foi um simples olhar, foi um desejar. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma ainda estava dentro dela, por isso ela se tornou uma estátua de sal. E ficou somente Ló e as filhas, conseguiram fugir daquela destruição, não por causa da justiça de Ló, não por causa da justiça das filhas, não por causa da fé de Ló, mas por causa da intercessão de Abraão. Meus irmãos, nós temos que orar por aqueles que não estão na fé. Nós temos que interceder por aqueles que estão vivendo uma vida de perdição. Porque sim, Deus ouve o nosso clamor. Sim, Deus ouve a nossa intercessão. Certa vez Jesus Cristo disse: Pai, todos aqueles que o Senhor me enviou, eu recebi, eu cuidei. Quando nós intercedemos, meus irmãos, quando nós clamamos por uma vida que está perdida, Deus pega aquela vida e leva até Jesus. Quando nós clamamos por uma vida, por um homem, por uma mulher que está nas trevas, rumo ao inferno, rumo à condenação eterna, quando nós oramos, Deus começa a tocar no coração dessa pessoa, para essa pessoa ir até Jesus. É por isso que de vez em quando a gente se assombra. Uau! Mas aquela mulher até semana passada estava na prostituição e agora está na igreja. Bom seria se fosse assim, né? Porque a maioria condena. Ó, está na igreja ali, ó, mas semana passada estava no bar. Bom seria se fosse da forma que eu falei, né? Todo mundo dando glória a Deus, todo mundo ficando maravilhado. Meu Deus, ela estava no breca semana passada, mas agora já está na igreja, aleluia. Mas quem disse? É só isso, ó. Ah, tá mentindo, ó. Está na igreja, dando uma de crentezinha, mas eu sei que é descarado. A mesma coisa para os homens que estão na perdição. Deus toca no coração, ele vai para a igreja, mas ao invés de não se levantarem para glorificar o Deus, é os dedos. Ah, aquele ali, ó, não dou uma semana, não dou um mês, está na perdição de novo. Bando de miseráveis que abrem a boca para serem línguas de Satanás. Temos que louvar, temos que glorificar a Deus, porque pode ter certeza, se aquele homem, se aquela mulher está na igreja, é porque tem joelhos no chão, orando, clamando, intercedendo. Aleluia. E Ló é testemunha disso. Ló é exemplo disso. Se não fosse a intercessão de Abraão, ele
teria virado churrasquinho, justamente com as filhas, porque aquela cidade foi totalmente destruída. Mas veja que interessante, meus irmãos. Ainda assim, o ser humano tem um coração livre para escolher a Deus ou o diabo. Mesmo diante de tamanho livramento, mesmo diante de tamanha demonstração da misericórdia de Deus por aquele homem, ainda assim Ló não voltou para Deus. Ainda assim Ló não se arrependeu. Ainda assim Ló não voltou para o tio e disse: tio, é verdade, tio, eu pequei, me perdoe. Olha só a consequência, tio, eu quase morri. Não, meus irmãos, Ló continuou na mesma situação. Ah, pastor, como o senhor pode dizer isso? Ah, meus irmãos, eu posso dizer porque a Bíblia diz. Porque certa noite, as filhas de Ló, corrompidas, as filhas de Ló estavam no pecado. As filhas de Ló, elas cresceram dentro de Sodoma, ou seja, a Sodoma, a sodomia estava no coração daquelas meninas. Certa vez, elas, inflamadas de pecado, combinou uma com a outra. Olha só, a cidade foi destruída, não tem macho aqui por perto. É o seguinte: vamos embriagar o nosso pai, e hoje à noite eu tenho relação sexual com ele e engravido dele. Amanhã a gente enche ele de bebida novamente, e é a sua vez, para que a gente engravide e a gente tenha uma descendência. Olha que plano do capeta, meus irmãos. Plano do capeta não, corrigindo, plano delas. Meus irmãos, tem pessoas que ensinam o diabo a pecar, sabia? Tem pessoas que ensinam o diabo a pecar. Assim foram aquelas meninas, aquelas jovens. E elas encheram o pai de bebida, o pai ficou embriagado, e na calada da noite a mais velha foi lá, se despiu, seduziu o pai e teve relação com o pai. No dia seguinte a mais nova, a mesma coisa, embriagou o pai, seduziu o pai, teve relação com o pai para engravidar do pai. De fato, elas engravidaram, e a descendência delas foi uma descendência maldita, que lá na frente se tornaram inimigas do povo de Israel. Só para vocês verem que maldição gera maldição. Agora, meus irmãos, esse aqui é irmão desse. Que cachaça desgraçada é essa que um homem bebe, transa com a própria filha e não percebe que é a própria filha? Que cachaça infeliz é essa que o camarada, que um pai tem relação sexual com a própria filha e não percebe? Ló também estava no pecado. Eu tenho certeza que Ló percebeu. Eu tenho certeza que Ló sabia o que estava fazendo. Eu tenho certeza que Ló fez o que fez, não porque somente estava embriagado, mas porque ele estava no pecado. Porque naquele tempo, meus irmãos, não existe bebida forte como hoje existe. Naquele tempo era basicamente vinho. Então Ló, para mim, meu filho, tu não estava nem um pouco dominado pela bebida. Eu tenho certeza que Ló, tenho plena certeza que Ló sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque a sodomia estava também no coração de Ló. Aquele homem se corrompeu de tal maneira que teve relação sexual com a própria filha, na verdade com as filhas, porque aquele homem estava totalmente caído. Aquele homem estava totalmente destruído, aquele homem estava afastado da fé, e quem se afasta da fé, inevitavelmente se aproxima do pecado. Ah, pastor, quem se afasta da fé não se aproxima do diabo. Não, não. Antes da pessoa chegar até o diabo, ela se aproxima do pecado. Entre uma pessoa que se afasta de Deus e Satanás, tem, meus irmãos, o pecado. Tem o pecado. Porque é o pecado que vai dar direito, que vai dar legalidade, que vai dar total autoridade para Satanás dominar a vida daquela pessoa. E lamentavelmente, meus irmãos, assim foi Ló. Um homem que começou bem, um homem que começou na bênção, um homem que se converteu porque ele era idólatra, se converteu ao único e soberano Deus. Mas infelizmente a história dele termina cometendo incesto, engravidando as suas duas filhas. E repito, não estava totalmente dominado pela bebida, não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Meus irmãos, o importante
O importante não é como você começa. Até porque, meus irmãos, todo mundo que começa uma caminhada com Cristo começa na bênção, dando glória a Deus, aleluia. Eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada cristã, existia um termo que era o chamado primeiro amor. Todo novo convertido que estava ali incendiado, dando glória a Deus, aleluia, não perdia um culto. Aí dentro da igreja tinha esse comentário: aquele ali ele se converteu há pouco tempo, ele está na unção do primeiro amor, depois passa. Ainda tinha esse comentário ainda, depois passa. A unção do primeiro amor passa. Mas de certa forma é isso. No início da caminhada cristã, a pessoa está ali empolgada, a pessoa está ali sinceramente dedicada. E naturalmente, não é nada anormal, inclusive, naturalmente a pessoa meio que puxa o freio de mão e a pessoa meio que diminui um pouquinho o ritmo. Mas é necessário vigiar, meus irmãos. Porque diante do trono de Deus, o que vai contar não é como você começou na fé, é como você terminou. No dia do julgamento, não é como você começou, não é os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros anos da fé. No dia do juízo, é como você terminou. É por isso que em todo o livro do Apocalipse, Jesus Cristo traz o alerta: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Ló não perseverou até o fim. Ló não foi fiel até o fim. Ló não foi um homem temente até o fim. Essa palavra, meus irmãos, é para a nossa exortação. Vamos orar para que o Espírito Santo coloque o nosso coração pelo avesso, para que a gente enxergue a situação que nós estamos, para que nós venhamos enxergar se existe Sodoma. Deixa eu detalhar Sodoma para vocês. Imoralidade sexual, todo mundo sabe o que é. Existia homossexualidade em Sodoma. Existia todo tipo de perversão em Sodoma. É necessário que o Espírito Santo, com o nosso consentimento, coloque o nosso coração pelo avesso, para que a gente descubra se dentro do nosso coração não há Sodoma, não há vestígios de Sodoma. E repito, às vezes Sodoma é o celular, às vezes Sodoma é a tela da televisão. Meus irmãos, se através do celular, se através da televisão você assiste o que é abominável, abominável você está se tornando. Abominável você está se tornando. Se através da tela do celular, se através da tela da televisão, você coloca Sodoma dentro da sua casa, você está preparando a sua família para o juízo. Você está encomendando a sua família para o juízo. Vamos ser tementes. Vamos ser firmes no temor ao Senhor, no zelo ao Senhor. Vamos armar as nossas tendas na direção da santidade, na direção da presença de Deus, na direção da palavra de Deus, para que nós não venhamos cair no erro deste homem, que, repito, começou bem, começou dando testemunho de fé, mas terminou dentro de Sodoma e com Sodoma dentro dele. Se essa palavra está sendo pregada aqui nesta noite, é porque Deus, ao olhar para mim, eu começo apontando para mim, e ao olhar para vocês, Deus está enxergando Sodoma. Eu creio que do pastor até o irmão que está sentado ali como porteiro, passando pelas fileiras dessa igreja, talvez Deus poupando somente as crianças ainda inocentes, embora a partir dos 4, 5 anos eu acredito que a inocência já começa a se perder. Se essa palavra, meus irmãos, foi pregada aqui nessa noite, é porque Deus está olhando para o nosso coração e está enxergando vestígios de Sodoma dentro do nosso coração. Cabe a nós reconhecer, cabe a nós nos colocar de joelhos, cabe a nós clamar pela misericórdia do Senhor e dizer: Pai, tenha compaixão de mim, perdoa os meus pecados, purifica-me por meio do teu sangue, me levante, Senhor, me levante uma vez mais para andar em tua presença, testemunhando fé,
e testemunhando santidade. Amém? Amém, Deus. Que assim seja no meu coração, que assim seja no teu coração. Um lugar livre de Sodoma, um lugar livre de imoralidade, um lugar livre de desobediência. Que o nosso coração seja um lugar de plena obediência e de pleno temor e de fé. Fé inabalável na presença de Deus. Amém?